No começo não parecia real. Parecia mais uma daquelas trágicas notícias que a gente vê nos jornais e mídias em geral, que você acha que nunca vai acontecer com você. Mas era isso que eu pensava, até as coisas ficarem realmente sérias aqui na cidade. O começo de qualquer mudança é muito estranho, muito assustador. E pra mim foi bem apavorante, porque eu não fazia ideia do que ia acontecer depois. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eram muitas mudanças diferentes ao mesmo tempo. E eu não conseguia parar de pensar sobre como isso ia me afetar depois, ou como isso estava afetando todo mundo ao meu redor. Era muito assustador. Eu tinha muitas perguntas que ninguém podia responder, e eu muito menos. E acho que sempre acabava sendo... eu ficava ansioso, inseguro e tudo mais por causa das coisas acontecendo em sequência. Quando chegou a notícia no Brasil sobre o Covid, eu não imaginei que ia ser tudo isso. Pra mim, nem ia chegar aqui na cidade, ia ser bem tranquilo. E eu tava fazendo tantos planos pra 2020. Eu achei que não ia ser nada demais, ia passar rapidinho e que eu ia conseguir fazer tudo. Mas aí a quarentena chegou e teve que cancelar. Aí foi quando eu comecei a ficar em dúvida sobre tudo isso e ficar pensando, será que isso vai passar mesmo? O que vai acontecer depois? Por que tá acontecendo isso assim, do nada? E eu sentia como se a gente estivesse entrando em um túnel muito escuro, que a gente não conseguisse ver a saída e ver como a gente ia sair de tudo isso. Eu acho que com o começo do Covid, muita gente ficou com dúvidas se era real ou não era real e as preocupações. Eu acho que o começo foi tipo a porta de entrada para as mortes e os casos que aconteceram. Porque tipo, como muita gente não acreditou, ficou todo mundo desacreditado, acho que foi o que levou para tudo que aconteceu até o final, até os dias de hoje. Desde o início eu achei que era grave, assim, inclusive eu fiquei com muito medo. Eu tenho uma família grande e a minha família, a maioria tem doença crônica, muitos idosos na minha família, então eu fiquei bem assustada e eu entendi sim que era grave. Um colega de trabalho muito querido, muito amado, ele pegou Covid e ficou com sequelas graves, inclusive ele foi aposentado por invalidez. E isso doeu muito no ambiente de trabalho, doeu em mim, nos meus colegas, nós ficamos
muito tristes, porque é um colega, né? Ele está vivo, mas um colega muito amado, que tinha uma voz super potente, e hoje saber que ele não consegue nem falar direito e é dependente para tudo foi uma coisa que marcou e abalou bastante a gente, porque é um homem cheio de vida, um colega amoroso, uma pessoa maravilhosa. Hoje não é mais, né, uma pessoa que consegue trabalhar e consegue ser independente. Quando eu fiquei sabendo do primeiro caso em Saquarema, era até de uma amiga minha, né, a Lúcia, que é enfermeira, olha, eu entrei em desespero. Eu não passava na rua em frente à casa dela. Porque, ficava isolada, era tipo um bicho, né, no início. Ela estava isolada num quarto, jogava o pratinho, abria a porta um pouquinho, botava o pratinho lá, e quando ia pegar, é máscara e tal. Eu falei, nossa, isso tudo e tal. Até então a gente não sabia, né, como que era, como que pegava, né. E, graças a Deus, cara, a gente passou por isso aí. E ela ficou bem também, sobreviveu. Ficou muito ruim, mas eu sinto que eu não fiquei legal. Porque eu não tenho aquela paciência que eu tenho para conversar com um amigo muito tempo. Eu converso um pouquinho, aquilo já começa a me sufocar e eu já quero, sabe, não, eu tô indo, tchau, tchau, tchau. Mexeu muito com a gente. Eu sinto que não ficou legal. Quando surgiu a vacina, parece que toda a esperança, sabe, voltou. Toda a esperança voltou pra gente. E graças a Deus, assim, pudemos ser vacinados. Fomos todos vacinados, primeira, segunda, quantas doses foram. E hoje eu continuo usando a máscara, não por não acreditar nessa segurança, mas por conta do meu filho. Ele agora tem 1 ano e 7 meses e a vacina para eles ainda não foi aprovada. Então, enquanto eu não tiver essa segurança para ele, da vacina para ele, nós lá em casa usamos a máscara para tentar diminuir esse risco de trazer a doença para casa. Acho que vivi a pandemia no Brasil como todos vivemos, em estado de pavor, pânico. Nunca se viu tanta gente apavorada ao mesmo tempo, porque primeiro eram as notícias da Europa chegando, antes de que a pandemia nos invadisse, né? O vírus chegasse aqui no Brasil, a gente teve todas as notícias da Itália, dos países europeus e pronto, chegou. E de um minuto para o outro chegou mesmo e as pessoas começaram a morrer de verdade, como moscas, sem que a gente pudesse saber direito o que estava acontecendo e como se proteger. E finalmente os cientistas conseguiram a vacina num tempo recorde. E o presidente da República, o governo federal, fez de tudo para impedir a vacina. Eu faço parte do grupo de risco. E o meu marido, idem, por nossa idade, por tudo que meu marido tem, por tudo que eu já tive. Então, a vacina vai chegar, não vai chegar? E o presidente da República debochando, cheio de escárnio, zombando, quem usasse máscara era maricas, chegou a imitar uma pessoa morrendo por falta de ar. Finalmente, a vacina chegou, né? Então, houve um desestímulo muito grande por muito tempo e atingimos a marca de 660 mil pessoas mortas, que é um número exuberante, porque cada número é uma família e é uma história. Então, hoje a gente está num momento bastante mais calmo, eu já tenho as 4 doses, muitas pessoas mais velhas já têm as 4 doses, a gente se sente mais protegido, mas sempre lembrando que o governo federal não queria vacinar as crianças de jeito nenhum, fez tudo o que pôde para desacreditar os cientistas, para atrapalhar o quanto pôde, né? Nesse momento, o que a pandemia me deixou? Me deixou a certeza absoluta das coisas que eu acredito, nas coisas em que eu acredito. Eu acredito na solidariedade, empatia, justiça social, acredito na floresta amazônica em pé pelo mundo, pelo planeta, e acredito que o povo brasileiro não precisa passar fome, como está passando.
É tudo muito injusto e arquitetado porque temos um governo que cultua a morte. Depois de um tempo dentro de casa, eu pensei, eu tô todo esse tempo aqui, quando eu sair, eu posso pegar isso, eu posso morrer. Pode acontecer muita coisa. Meus pais podem morrer, meu irmão pode morrer. Fiquei meio preocupada, assim. Porque não é certo uma criança de 13 anos pensar nisso. Eu devia estar brincando, eu devia estar fazendo outras coisas, não pensando na morte, né? É uma dor que não tem palavras que expliquem. Na verdade, eu não sou nem muito de demonstrar sentimentos, então eu nem sinto tanto quando acontece, mas depois eu sinto bastante. E por mais incrível que pareça, por mais que passe tempo, aquilo nunca cicatriza. Eu lidei com a perda ficando em casa, deprimido, porque eu não tinha muitas pessoas para conversar. Aí eu acabei ficando com o início de uma depressão e eu simplesmente desisti de fazer qualquer coisa, esporte, de tudo assim, porque não me sentia bem, não me sentia seguro e com muita insegurança de saber que no futuro eu poderia perder mais pessoas. E é isso. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a mudança representa uma nova etapa no combate à disseminação do coronavírus. Mas deveria ser usado com muita responsabilidade para não gerar pânico. O coronavírus começou com um surto, ou seja, um aumento brusco de casos na região, a cidade de Wuhan. Eu não tive muito medo em relação a eu pegar Covid, ou em relação a eu morrer de Covid, assim, mas o que eu mais tinha medo era da minha família, da minha mãe, da minha avó, dos meus amigos pegarem Covid e morrer. E graças a Deus, ninguém pegou Covid. Não, ninguém morreu de Covid da minha família. Eu também não peguei Covid, não que eu saiba, né? Mas o que eu sentia mais medo, que eu pensava e ficava bem paranoico assim, na maioria das vezes, era em relação a isso. Em relação a perder alguém que eu amava. Que uma das coisas que eu mais tenho medo é isso. Perder o próximo. E eu pensei muito nisso durante a pandemia. E foi bastante tempo de pandemia, então eu pensei bastante sobre isso. Quando eu senti que eu peguei o Covid, eu acho que eu tinha sentido mesmo, porque eu não tinha feito o teste, mas foi quando eu vi que eu tava ficando doente. Aí eu pensei que tava chegando a minha vez, que eu achei que eu ia partir, né, como os outros, né, eu fiquei com bastante medo. A pandemia serviu mesmo de experiência para mim, mesmo que eu não tenha pegado a doença, mas eu estava doente bem antes da pandemia. Eu estava doente emocionalmente, psicologicamente. Então, eu creio que a pandemia foi um lugar de tratado comigo mesma, o qual foi muito sofrido, mas ao mesmo tempo foi bem interessante, porque nesse tempo eu pude me conhecer, entender sentimentos que eu não entendia. E hoje em dia eu só preciso aprimorar cada coisa, porque mesmo diante de todas as situações, ficou algumas sequelas em mim que eu tenho que me estar tratando, me deixou uma pessoa insegura, querendo ou não consigo ainda me expressar direito, mas cada forma, eu acho que cada dia, tudo o que eu for fazendo vai ser para melhorar mais e mais isso, e eu quero continuar aprendendo mais dias, porque eu ainda
Acho que eu tenho muita coisa para aprender e muita coisa também, de certa forma, para ensinar, porque a gente só entende quando a gente passa. Essa foi uma sala criada para nós recebermos todos os pacientes que tinham sintomas para Covid. Aí era o início do tratamento deles. E eu sou morador aqui de Saquarema, nasci, eu fui criado aqui e aqui eu consegui encontrar muitas pessoas, muitos amigos. Perdi muitos amigos. E graças a Deus também consegui salvar muitos amigos. Eu estava um tempo fora da minha cidade, que é Saquarema, e estava retornando para cá. E logo assim nós tivemos muitos casos para a Covid. E a gente não sabia exatamente ainda como lidar com tudo isso. Então, nós mesmos, os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas, todos tínhamos muito medo de como lidar com isso. E foi ficando cada vez mais difícil, porque como é a minha cidade, a cidade que eu nasci, meus amigos, minha família, foi quando eu comecei a receber os meus amigos, a minha família, a minha própria irmã ficou internada aqui. Eu tive muito medo, na verdade. Eu peguei Covid 2 vezes nesse período. Quando você faz um exame e recebe um documento falando, nossa, você está com Covid, e agora? Caramba, como é que vai ser? Eu cuido das pessoas, e agora? Agora vão cuidar de mim? Vai dar tudo certo? Eu tenho outras pessoas que ainda dependem de mim? Como é que vai ser tudo isso? Aqui era um setor onde a gente chama de setor de medicação, onde a gente recebia os pacientes. E chegou um tempo que as pessoas começaram a ficar aos montes aqui. E aí, dependendo da gravidade, a gente ia mudando as pessoas, ia fazendo um rodízio. Saía daqui, ia para um outro setor, uma emergência, e da emergência a gente triava para as UTIs. Nossa, quantas vezes eu entrei na emergência e as pessoas Aqui o nosso oxigênio, a gente pode botar até 15 litros de oxigênio para as pessoas, né? E a gente vai vendo a saturação, como tá. Normalmente você agora estaria com 98% de saturação. E a gente coloca no máximo de oxigênio e o paciente está com 80, 70, sabe? O paciente vai ter que entubar. A gente sabe que quando entuba, isso é muito difícil as pessoas saírem desse quadro, sabe? E pra gente que tem a informação, principalmente, é muito doloroso. E eu vi os velhinhos, eu tenho uma paixão por eles, sabe? Eu acho que a nossa história tá ali, tanta coisa, sabe? Tantos velhinhos que a gente perdeu, tanta história, tantos avós, bisavós que a gente perdeu aí por causa dessa doença. Então, aqui nessa rampa, ela é sempre comemorada quando um paciente descia das clínicas, ou descia do CTI, e ele descia são para ir para casa. A nossa expectativa para a vacina é exatamente isso. Era, primeiro, a expectativa para ter a vacina. Caramba, quando vai ter essa vacina? Meu Deus,
nossa, que dê tudo certo e alguma empresa realmente consiga logo ter essa vacina. Depois foi, para mim, pelo menos, depois foi a expectativa de ter certeza que aquela vacina realmente ia dar certo. Em um momento teve assim, alguns fatos, não, as pessoas que estão tomando a vacina estão ficando grave, alguma coisa assim. Então assim, foram vários momentos que foi ainda assim sempre muito difícil. E finalmente, quando a gente percebeu que começou a ver os resultados, né? Nos últimos meses, né, que a gente realmente entende que a vacina tem feito um resultado, as pessoas que tomam a vacina têm uma imunidade a mais, ou ainda assim, se eles se acabam se contaminando, a doença é bem mais fraca. Então isso tem ajudado demais a gente. Eu posso lhe dizer que tem, não sei, meses, eu acho, que eu não ouço assim, alguém realmente está contaminado por Covid. Essa foi a minha história, sabe? De muitas noites virado aqui, trabalhando, cuidando dessas pessoas, e dando amor, carinho, de tudo que eu podia, tá? Pra elas foi muito importante pra mim. Acabou. Você achou que ia ser mais forte? Chega! A gente odeia. Chega. Eu nunca mais quero passar por isso. Você não vai voltar. Nada de solidão. Nunca mais. Somos mais fortes que você. Eu aguento mais. Toda angústia, toda dor, eu quero que suba. Já passou. Isso doeu tanto. É desesperador. Você achou que ia ganhar? Nós vencemos. 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 Vencemos. Nós vencemos. Instaladinho então, só pra depois sincronizar.